Olá, aqui quem fala é o Nick, do canal Quinta Coluna, em parceria com o canal Verum Ecclesia, no qual agradeço pela oportunidade de aparecer aqui. E no vídeo de hoje realizaremos um estudo profundo sobre a Hiperbórea, que é praticamente a terra mítica mais comentada pela dissidência não só do Brasil, como também do mundo todo, envolta em muitos mistérios e lendas. Fique com o vídeo. Primeiro, precisamos entender o conceito de Hiperbórea. Segundo a definição do pesquisador e historiador Mark Cartwright, na mitologia grega, Hiperbórea era a terra localizada no extremo norte do mundo conhecido, na extremidade setentrional da Terra, e era tão remota que era considerada até mesmo além do vento do norte. Lá, uma raça lendária conhecida como Hiperbóreos viviam e adoravam o deus Sol, Apolo. Perfeita, com um sol replanecente durante 24 horas por dia, a Hiperbórea era considerada um paraíso terrestre da eterna juventude e abundância. Mas esta terra distante era tão inacessível aos mortais comuns que os gregos acreditavam que apenas heróis semidivinos, como Hércules, seriam capazes de visitá-la. Onde quer que a Hiperbórea estivesse localizada nas mentes dos gregos, ela simbolizava como a Atlântida, as Amazonas, os Centauros, uma cultura misteriosa e pouco conhecida que existia nos confins do mundo que eles conheciam. Apesar de sua localização em uma parte fria do mundo, acreditava-se que os hiperbóreos habitavam uma terra perpetuamente ensolarada, temperada e divinamente abençoada. Em muitas versões da história, eles viviam ao norte das montanhas rifeanas, o que os protegia dos efeitos do frio do vento do norte. Apenas Apolo era venerado pelos hiperbóreos, passando os invernos com esse povo. Plínio, Heródoto, Virgílio e Cícero relatam que ali as pessoas atingiam idades de 1000 anos e gozavam de vidas tomadas pela felicidade. Além disso, dizia-se que o sol nascia e punha-se apenas uma vez ao ano na Hiperbórea, e ali havia quantidades massivas de ouro guardadas pelos grifos. A fonte mais antiga existente que menciona a Hiperbórea em detalhes, as histórias de Heródoto, data de 450 a.C. Heródoto registrou 3 fontes anteriores que supostamente mencionaram os hiperbóreos, incluindo Hesíodo e Homero. Heródoto escreveu que, em um poema perdido do século 7 a.C., chamado Arimaspeia, Arístias fala sobre uma viagem aos Icedones, e que acima desses estavam os arimaspianos de um olho só, e mais adiante viviam os grifos guardiões do ouro, e além desses viviam os hiperbóreos. Heródoto então presumiu que a Hiperbórea ficava em algum lugar no nordeste da Ásia. Outra fonte antiga é o escritor grego Píndaro, que observou em suas Odes Pítias que Apolo vivia algumas partes do ano na terra dos hiperbóreos, especificamente nos meses de inverno, e ele descreve este lugar como uma espécie de paraíso, abre aspas. Nem de longe, nem a pé, você poderia encontrar o caminho maravilhoso para o ponto de encontro dos hiperbóreos. Eles envolvem seus cabelos com ramos dourados de louro e festejam com alegria. Nenhuma doença ou velhice ruinosa está misturada nessa raça sagrada. Sem trabalho ou batalhas, eles vivem sem medo do Nêmesis restrito. Fecha aspas. Numa ode olímpica, Píndaro conta como Hércules visitou os hiperbóreos depois de perseguir uma corça através do Danúbio e depois trouxe de volta as oliveiras que plantou no local de Olímpia, preparando-se para os primeiros Jogos Olímpicos. Perseguindo aquela corça, ele também avistou naquela terra além das rajadas frias de Bóreas. Lá ele ficou maravilhado com as árvores, e um doce desejo por elas o possuiu, para plantá-las ao redor dos limites do campo de corridas de cavalos com seus 12 percursos. Fecha aspas. A localização de Hiperbórea é um tema que divide opiniões. Alguns acreditam que ficava ao norte da Trácia, outros defendem que os hiperbóreos viviam além das montanhas nevadas de Rifén, enquanto outros achavam que a Hiperbórea era a Grã-Bretanha. São inúmeras versões. Um candidato muito mais provável é aquela parte da Eurásia, acima da área habitada pelos Citas, ao norte do Mar Negro, ou a Europa Central ao norte do rio Danúbio. Com a lenda dizia que o Sol deveria nascer e se pôr apenas uma vez ao ano em Hiperbórea. Isso a colocaria acima ou sobre o Círculo Polar Ártico, ou, mais geralmente, nas regiões polares árticas. A lenda grega afirma que os Boreades, que eram descendentes de Bóreas e da ninfa da neve Chione ou Chione, fundaram a primeira monarquia teocrática em Hiperbórea. Segundo essa história, Bóreas e Chione tiveram 3 filhos para serem sacerdotes de Apolo. Filhos esses que mediam 6 côvados de altura, o que equivale a cerca de 2,7 metros. Acredita-se, portanto, que os Boreades eram reis gigantes com cerca de 3 metros de altura, que governavam Hiperbórea. Nenhuma
Nenhuma outra descrição física dos hiperbóreos é fornecida nas fontes clássicas. No entanto, alguns autores relatam que os míticos Arimaspi eram parecidos com os hiperbóreos. O antigo poeta Calímaco descreveu que os Arimaspi tinham cabelos louros, o que levantava a teoria que os nativos da Hiperbórea eram louros. Robert Shahrox primeiro relacionou os hiperbóreos a uma antiga raça de astronautas de pessoas supostamente muito grandes e muito brancas, que escolheram a área menos quente da Terra porque correspondia mais de perto o seu próprio clima no planeta de onde se originaram. Autores como Julius Evola, René Guénon e Madame Blavatsky compartilhavam visões parecidas sobre o conceito de hiperbórea, mas isso é tema para um próximo vídeo. Os europeus do norte, escandinavos, quando confrontados com a cultura clássica greco-romana do Mediterrâneo, identificaram-se com os hiperbóreos. Isso se alinha com um aspecto tradicional de uma terra perpetuamente ensolarada além do norte, uma vez que a metade norte da Escandinávia enfrenta longos dias durante o alto verão, sem hora de escuridão, fenômeno conhecido como sol da meia-noite. As regiões do norte e seus habitantes têm sido chamados de hiperbóreos, sem reivindicações de descendência dos mitológicos hiperbóreos. No geral, esse termo vem sendo usado para designar grupos de pessoas que vivem em lugares muito frios. O Instituto para o Diálogo Estratégico publicou um relatório em agosto de 2021, destacando o aumento do conteúdo promovendo hiperbórea no TikTok. O relatório indicou que as imagens e simbologias hiperbóreas estão sendo cada vez mais usadas como uma forma de, entre aspas, nazismo esotérico por usuários supostamente neonazistas do TikTok. Para você ter uma ideia da proporção que isso tomou, eles até baniram aquele meme do WhatsApp Bórea. Essa hashtag foi completamente removida do app. Mas e você? Concorda com essa atitude do aplicativo? Acredita mesmo na existência de hiperbórea? Ou acha que é apenas mais uma terraia incognitae assim como Atlântida? Me conte aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja um hiperbóreo, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.